Hello guys, how are you? Espero que tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula da semana 5, a nossa última aula dessa parte do PET, tá certo, pessoal? Essa é a aula do terceiro ano do ensino médio regular e, como eu disse, a nossa última aulinha desse PET. Nessa aula, nós vamos fazer alguns exercícios e lembrar um pouquinho como que funcionam os tempos verbais do Simple Past e do Present Perfect, certo? Então, pessoal, como de costume, vocês já estão acostumados. Aproveita esse tempinho, antes de a gente começar a nossa aula, para já deixar o curtir, o seu like aí no nosso vídeo, já se inscrever no nosso canal, já nos seguir lá no Instagram, né? O link vai estar aqui embaixo na descrição. E eu já volto para a nossa aula com vocês. See you! Hello again! Então, pessoal, estamos de volta aí e vamos dar uma olhada nas habilidades a serem trabalhadas nessa aula. Então, vamos precisar identificar o assunto geral do discurso, assim como as articulações de sentido feitas nele, para escolher o tempo verbal adequado ao contexto discursivo, quer seja passado simples ou present perfect. Consequentemente, nós vamos precisar entender as diferenças entre o simple past e o present perfect. Então vamos lá. O PET já começa aí nos mostrando uma folhinha, né, um detalhe, uma explicação sobre a diferença entre o Simple Present e o Present Perfect. Eles têm muitas diferenças estruturais, ou seja, o que é isso? A forma como eu vou montar a frase em cada tempo verbal, ou no Simple Past ou no Present Perfect, vai ter uma diferença um pouquinho grande. Por quê? Vamos dar uma olhada ali no Simple Past primeiro, que está de laranja. Primeiro nós vamos, aquelas letrinhas ali, cada um significa uma coisa. O S é de sujeito, ou seja, você vai pôr primeiro quem que está fazendo a ação. Depois vai vir o verbo, que é a ação, e depois o ED, nos verbos regulares, né? Vocês lembram disso daí das outras aulas, eu espero. Então, para você colocar um verbo no passado, uma frase no passado, por exemplo, você vai falar eu trabalho, mas você quer passar para o passado, você vai falar eu trabalhei. Então, I work, você coloca ed, vira I worked. Nós temos também os verbos irregulares, nós temos o auxiliar did para negativas e interrogativas, que eu acredito que vocês lembram, mas, enfim, vocês já sabem disso. Nós usamos o Simple Past para Express Finish Time, que está logo embaixo ali daquele S mais V mais menos ED, né? Traço ED. Então, eles estão falando, o Simple Past é usado para falar sobre alguma coisa que já passou. Como assim? Quer falar sobre uma coisa que já acabou, um tempo passado. Então, olha só, tem um exemplo ali. We lived in Japan from 1995 to 1998. Nós vivemos no Japão de 1995 a 1998, ou seja, aquilo já foi, já acabou, né? E não tem mais nada acontecendo por conta daquilo. Nós poderemos também falar sobre um tempo definido, certo? Um certo tempo. I saw the Eiffel Tower in 2007. Eu vi a Torre Eiffel em 2007. Ou seja, foi o momento em que eu vi aquilo. Foi quando eu vi aquilo. E por último, indicate series of finished actions. Nós vamos falar sobre uma série de coisas que já aconteceram, né? Coisas do passado. Simples. Então, first he read the book and then first he read the book and then he watched the movie. Primeiro ele leu o livro e depois ele assistiu o filme. Acabou. Beleza? Já no present perfect, que tá do outro lado de azul, nós vamos usar primeiro o sujeito, e aí, dependendo do sujeito, nós vamos ter que usar o auxiliar have ou has. Alguns de vocês podem até ficar em dúvida, porque o have e o has também significa tem. Mas nesse caso, ele não significa tem, ele não tem tradução nenhuma, certo? No present perfect. Quando estivermos falando no present perfect, o have não vai ter significado. Igual o do, igual o did, como auxiliares em pergunta, certo? Os dois são verbos. Mas quando eu pergunto, do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Esse do no início não tem tradução.
ok? A mesma coisa vai acontecer com esse have ali. Muita gente traduz esse tempo verbal do present perfect como aquilo que você tem feito, mas não é nada disso. É porque eles estão traduzindo o have. É só o que você fez, ok? Então vamos lá. Nós vamos usar o sujeito de novo. Quem está fazendo, né? I, you, he, she, it, we, they. Eu, você, ele, nós, né? Vocês já sabem. Depois, dependendo de qual sujeito eu usar, eu vou usar have ou has. Como que você vai decorar isso? É só você lembrar que o has vai ser sempre usado com he, she, it. Só, terceira pessoa. O resto, tudo é have, ok? E aí, você vai colocar o verbo no ed. Só que esse verbo no ed não é só o verbo no ed. Vai ser o verbo no particípio. Boa parte dos verbos são regulares, a maioria, na verdade. Então, você vai acabar sim só colocando ed. Mas tem alguns verbos, né, os irregulares, que eles podem ter até 3 formas diferentes, ou seja, uma no presente, uma no passado e uma no particípio. Então, é preciso que você preste atenção em qual verbo você vai estar usando para você poder botar ele no particípio e não só no passado. Um exemplo é go. Go é o verbo ir, certo? De ir em algum lugar. No passado, ele vira went. Então, eu posso falar I went to the mall. Eu fui ao shopping. Agora, no particípio, ele não é mais went ou goed, né? Goed nem existe. Então, ele não vai ser nenhum nem o outro. O go no particípio vira gone, certo? G-O-N-E. Então, I have gone to the mall, que também significa eu fui ao shopping. Tá certo? Então, vamos lá. Describe unfinished time. Ele vai descrever uma coisa que não acabou ainda, certo? Uma coisa que não passou totalmente. Pode ser que ela tenha iniciado no passado e não acabou até hoje. Então, I've worked as a teacher since 2011. Então, eu trabalho como professor desde 2011. Ou eu trabalhei como professor desde 2011. Ele pode se referir a um tempo indefinido, ou seja, quando eu não quero falar ou quando eu não sei quando aquilo aconteceu. I have seen the Eiffel Tower. Eu vi a Torre Eiffel, mas quando? Não sei. Ok? E express experience or result. She has already watched this movie 3 times. Ela já assistiu esse filme 3 vezes. E aí, pessoal, vocês podem estar se perguntando aí. Bom, os dois são passado. Um fala sobre o que aconteceu e o outro fala sobre o que aconteceu também. Então, qual é a diferença? Tem diferença. E eu coloquei logo aqui do lado. O Simple Past fala do passado com ênfase sobre quando algo aconteceu, ou seja, tempo, certo? Quando aquilo aconteceu. Enquanto o Present Perfect fala com ênfase sobre o que aconteceu. Um fala sobre quando, o outro fala sobre o que. Um dá ênfase ao tempo, o outro dá ênfase à ação. Show? E essa aí é a maior diferença de sentido entre o Simple Past e o Present Perfect. A maior diferença entre eles, como eu falei, é a escrita, que um vai usar o ed, os verbos irregulares, e o auxiliar did, enquanto o outro vai usar o have, o has e o verbo no particípio. Tá certo? Então vamos para os nossos exercícios. A primeira parte aí, eles colocaram um texto enorme para a gente ler e completar com o Simple Past ou com o Present Perfect, dependendo aí. Se a gente achasse que estava falando sobre quando ou sobre o que na frase de cada um. Então, é um diálogo entre o Tom e o Tim. Então, o Tom começa lá. Do you like to surf the internet? E o Tom responde. Of course I do. I've had my internet connection since 1999. And I love it. A couple of months ago, e aí tem ali o verbo comprar. A new computer with lots of memory and speed. And last month I changed, trocar, to a better service provider. Now I can surf much faster. What kind of things do you search for? Lots of things. Sempre querer, to learn about the stock market, and with the web I can start to learn. Last week, I made my first investment in the stock market. Então, pessoal, traduzindo aí para vocês, o Tom pergunta: você gosta de surfar na internet? Meio velho, né? Você gosta de usar a internet? É claro que sim. Eu tive internet desde 1999.
E eu amo isso, né, ter internet. Alguns meses atrás, e aí vamos colocar a resposta aí, né, que fica eu comprar um computador novo, com muita memória e tal. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha em como é que ficaram as respostas, então, ó. Então, ele pergunta lá, você gosta de mexer na internet? Claro que sim, eu tenho internet desde 1999 e eu amo. Alguns meses atrás, como ele está falando de quando ele comprou, né? Eu comprei, ele vai usar o Simple Past. Um computador novo, com muita memória e velocidade. E mês passado, ou seja, mês passado, eu mudei para um provedor de internet melhor. Agora eu consigo mexer na internet muito mais rápido. Que coisas você pesquisa? E ele, várias coisas. Eu sempre quis aprender sobre o mercado de investimento. E com a internet, eu posso começar a aprender. Semana passada, I have made my first investment. Eu fiz o meu primeiro investimento no mercado de ações, certo? Então, continue aí para frente. Do you ever buy products online? Então, pessoal, é bem grande essa daqui, eu vou ter que ficar parando várias vezes se eu não tiver as respostas. Então, eu vou mostrar para vocês e eu já leio e traduzo tudo de uma vez, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Do you ever buy products online? Sometimes I do. Last month, I have found a great website where I can download music for 99 cents. So far, I have downloaded about 100 songs, and I have made several CDs. My old computer didn't have a CD burner, so I'm very happy with my new one. Did you sell your old computer? No, it was about 8 years old. I just removed the hard drive and left the computer on the top of the garbage dumpster. When I passed by a few hours later, it was gone. Someone took it. Was your new computer expensive? E ele continua para frente também, mas eu vou traduzir até aqui, ó. Você compra coisas online? Às vezes sim. Mês passado eu encontrei um ótimo site onde eu consigo baixar música por 99 centavos. E até agora eu baixei mais ou menos 100 músicas. E eu fiz vários CDs. O meu computador antigo não tinha um leitor de CD e DVD também, consequentemente. E então eu estou muito feliz com esse novo. Você vendeu seu computador antigo? Não, ele tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Então eu só tirei o HD, que é onde ficam as nossas informações, né? E deixei o computador em cima de uma lata de lixo. Quando eu passei, algumas horas depois, já tinha sumido. Alguém levou. E ele pergunta, o seu computador foi caro? E ele continua para frente. Yes, but I have got a great deal online. I have had my computer for 3 years, and it seems so old by comparison to today's computer. But it's too expensive to buy a new one every year. There's a joke about computers. When is a computer old? I don't know when. As soon as you get it out of the box. Então, traduzindo, foi caro? Sim, mas eu consegui um lance muito legal online. E eu tive meu computador por 3 anos e parece tão velho com os computadores de hoje em dia, mas é muito caro comprar um novo todo ano. E aí o outro responde, tem uma piada sobre computadores. Quando um computador fica velho? E o outro, eu não sei, quando? E o outro, assim que você tira ele da caixa. Meio piada de tiozão, né? Mas é o que tem para hoje. Vamos lá. E aí esses dois ali foram os dois verbos ali que estavam faltando, tá certo? Have got, have had. Passando aí para número 2. Leia a seguir a comparação sobre o esquecimento entre estudo com teste e estudo com releitura de material a seguir. Depois, explique o gráfico apresentado. No caso, pessoal, esse aqui está falando sobre aquele texto que a gente viu lá na outra aula, falando sobre as técnicas de estudo. No caso, aquela que você precisa aplicar um teste em você mesmo, tentando lembrar, sabe? Você pensa, você lê primeiro e você pensa, o que era aquilo mesmo? E aí você vai e vai e vai até você conseguir lembrar, e na hora que você for ver a resposta, você já vai ter se exercitado um pouco ali, você vai ter aplicado um teste no seu cérebro, e assim você vai se lembrar melhor de acordo com esses estudos aqui. Ó. Então, olha só. Comparação do esquecimento de acordo com as técnicas de estudo. Quando você se esforça para lembrar de um conceito, definição, terminologia ou qualquer outra coisa que estiver estudando,
A simples prática de usar toda aquela energia para recordar o que você estudou já faz com que o item estudado seja melhor memorizado do que se você somente relê esse conteúdo. A dica, então, é que você faça exercícios tentando ao máximo extrair da memória a resposta certa. Quando você apenas procura, lê e copia uma informação, a chance de lembrar-se dela posteriormente é menor do que se você ativamente fizesse uma forcinha para se lembrar e, consequentemente, conseguisse. A figura ao lado reflete o efeito de teste quando os participantes leram uma vez e releram uma segunda vez o conteúdo. Eles se lembraram menos do que estudaram quando comparados ao grupo que leu o conteúdo uma vez e estudou a segunda por meio do teste. Observe também como a recordação do material estudado com o uso do teste é mais alta 2 dias depois de terem lido o material e muito mais uma semana depois. Isso demonstra o quanto que o uso de testes como prática de aprendizado promove a melhor memorização do que a releitura e conteúdos. E aí, vai começar a usar os testes na hora de estudar? Então, pessoal, como vocês viram, está falando ali sobre a relação entre estudar fazendo os testes e estudar só relendo, certo? E ali do lado nós temos o tempo que passou e embaixo nós temos a forma como foi estudado, de cada um. E o menor gráfico mostra o tanto que foi esquecido pelas pessoas que estudaram lendo e depois fizeram vários testes antes de reler. E a primeira, que está maior, é porque as pessoas só leram e releram sem aplicar teste. E esse gráfico é maior, essa parte desse gráfico é maior, porque as pessoas esqueceram mais. Ok? Então vamos lá explicar o gráfico, Então, o gráfico mostra a medida com que as pessoas se esqueceram daquilo que estudaram em diferentes métodos de estudo ao longo do tempo, sendo o menor índice de esquecimento aqueles que praticaram o método de leitura e teste, ao tentar se lembrar do que foi estudado antes de procurar pela resposta, e o maior índice de esquecimento ao apenas ler e reler sobre o assunto. Ok? Então vamos adiante ainda nos nossos exercícios, e nós temos aí o número 3. Vamos fazer uma prática de recordação? Coloque os verbos abaixo no tempo verbal apropriado, no Simple Past ou no Present Perfect. Então, é um diálogo de novo, e ali eles estão falando sobre coisas que já aconteceram. A diferença é, eles estão focando no quando ou eles estão focando no que aconteceu, certo? Então, são duas pessoas comentando sobre uma viagem que aparentemente eles vão fazer e perguntando se um ao outro se eles fizeram alguma coisa, se eles terminaram tal coisa, já prepararam tal coisa. E aí fica assim, o nosso diálogo. Andy, que é o Andy e o Tim conversando. Have you bought the tickets for our journey yet? Yes, I went to the station yesterday and bought the tickets. What time did you go there? I took a friend to the station in the morning. His train left at 9:45. Have you packed your bags yet? Of course, and I have asked my neighbor to empty my letterbox. What about you? I have packed my bags 2 days ago. Certo, pessoal? Nossas respostas ficaram assim. E onde nós usamos o have e o verbo no particípio, é porque eles estavam dando ênfase ao que estava acontecendo ou ao que aconteceu. Enquanto, quando nós usamos só o passado, ou seja, o simple past, eles estavam se referindo a um acontecimento, mas eles estavam dizendo quando aquilo aconteceu, certo? Ou pelo menos não estavam dando ênfase à ação de fazer aquilo, certo? Por exemplo, ali, no primeiro, nós temos você já comprou as passagens? Então, tipo assim, ele não perguntou quando, é a ação de comprar as passagens. Enquanto no segundo ali, o time respondendo sim, eu fui à estação ontem. Então, deu para entender ali que ele falou quando. Ele não está dando ênfase à ação de ir, mas que é quando ele fez isso. Respondendo ali, você já comprou? Sim, eu comprei ontem. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, nossa aula termina por aqui. Foi bem rapidinho, eram poucos exercícios.
Muito obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando aí por todo esse tempo aí, durante esse PET, tá certo, pessoal? Deixa no seu like aí se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, nos segue lá no Instagram para você não perder nenhuma novidade. E é isso, muito obrigado, até a próxima, see you, bye bye!